coisa, como que você chegou nessa coisa de correr? Como que isso começa? Você quer a história verdadeira ou a história? Você sendo uma pessoa do verdadeiro ou é pra direito... televisão? Uma Conta as duas Lembra versões. do legado Conta as do duas set, versões. uma do legado do previdenciária, né? rádio. Aquela história da polícia lá a gente deixa de fora. Dona Ana, não fale nada aqui a partir de agora, tá? Mãe. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu tenho um sangue atleta também. Minha mãe fez educação física em Jacarezinho, inclusive. Onde foi ainda é uma grande faculdade, universidade, a parte da educação física também. Então, desde pequena, sempre gostei de praticar esporte. Mas o que acho que foi o boom da corrida foi uma época que eu fui... Quando me formei, eu fui para São Paulo trabalhar. Eu queria sofrer. Era isso. Eu queria pegar um ônibus e trabalhar, voltar tarde, sabe? Aquilo. Eu falei, escolher o lugar certo para isso, né? Quero viver a advocacia. Porque até então eu morava... Tinha a minha experiência profissional, né? Estágio, então... Era em Jacarezinho, então é uma cidade pequena. Eu falei, eu quero uma coisa totalmente contrária. Vamos para São Paulo. Então, fui trabalhar em São Paulo. E naquela vida louca de São Paulo, eu fiquei totalmente sedentária. Quando eu voltei para Londrina para fazer o mestrado, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí foi quando eu entrei, comecei a correr. Então, a princípio foi por uma questão estética mesmo, né? Mas depois eu comecei a... Dizem que existe uma formiguinha, um bichinho que pica. E quando o bichinho pica da corrida... Já ouviu falar desse ditado? O bichinho do basquete me mordeu. Então. O bichinho da corrida me picou quando uma pessoa... Nenhum desses dois assim, me pegou. O Emerson me desafiou a escrever um livro. Então, quando me desafia, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Vamos pensar Eu fico em enchendo o alguma saco coisa. dela Vamos direto. pensar em alguma vai coisa até o acontecer. final. E teve uma pessoa, quando eu comecei a correr, que falou... Eu duvido que você corre 21 quilômetros. Aí Acendeu falei, a luz daí, né? Eu já estava correndo 10, né? Eu falei, por que não dobro? E aí, por que não? Aí baixou o Forrest Gump em você. Aí eu me inscrevi na meia maratona do Rio de Janeiro. Isso foi em 2017, não faz muito tempo. E aí comecei a treinar para isso. E é muito gratificante, porque nós conseguimos fazer um paralelo com a vida, a corrida. Você não entende porque você não corre. Se você começar a correr, você vai entender o que eu estou falando. Então, assim, a corrida, para a gente chegar lá nos 21 quilômetros, nós precisamos fazer o quê? Treinar. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Nós precisamos ter planejamento. O que é o planejamento? Nosso ciclo da meia maratona, ou da maratona, que for, é de tantas semanas. Nessa semana você vai correr tantos quilômetros, vai aumentando até você, né, estar já com uma resistência boa e chegar lá e conseguir fazer os 21. Só que durante esse ciclo, logicamente, fiquei doente, fiquei com pneumonia, voltei. É igual a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. E a gente vai aprendendo a ser mesmo forte. A gente também não faz só isso, né? Não, nesse caso, né? Sim, não faz só isso. Então a gente vai aprendendo a se planejar, a ter metas e também a superação, né? Primeira vez que eu corri 15, eu falei, meu Deus, eu sou muito forte. Eu consigo, sabe? E a mesma coisa, eu estava na mesma época de defender meu mestrado. E aí, eu fazia sempre o paralelo. Olha, eu preciso escrever 10 páginas hoje da minha dissertação. Então... Em quanto tempo eu vou fazer isso? Eu fazia a mesma coisa que eu fazia na corrida. Eu preciso correr 10 quilômetros. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Que horas eu vou fazer isso? Então, a gente vai aprendendo a ser mais organizado, a ter um planejamento e dedicação. Isso me ajudou muito. Então,
Na verdade, quando eu estava para defender o mestrado, eu estava treinando para maratona, não era nem para meia. Porque, comecei com a meia, no Rio, que foi a prova do Rio, e depois o bichinho me mordeu e quis evoluir. Você vai fazer corrida em outros lugares também, em outras cidades? Então, a primeira meia foi no Rio, e aí depois eu quis fazer uma maratona. E aí, é muito legal, quem está na corrida sabe o que eu estou falando, a gente tem um ciclo de maratonas que chamam Majors, são as maiores maratonas do mundo, que são 6 ou 7. Peraí. Chicago, Nova York, Boston, Tóquio, Berlim, tem mais uma, que eu já vou lembrar, são 6. É tipo o Grand Slam do tênis, né? É, tipo isso. E São Silvestre não tá nessa... São Silvestre não é maratona. São Silvestre é 15 quilômetros, mas todo mundo fala maratona de São Silvestre. Então, por isso que eu tô te falando. E como eu não entendo tem nada 42. de corrida, né? Maratona tem 42, São Silvestre tem 15. Essa dá pra nós encarar, então. Pra quem tá nesse meio, correu uma... fantasiado dá. Mas tem muita gente que vai fantasiado. Só pra Na largada. Silvestre, Só pra né? largada. Quem tá nesse meio, correr uma major é um sonho, sabe? E não basta você querer e se inscrever, você tem que ser sorteado. Caramba! Então você precisa se inscrever pro sorteio. Se você for sorteado, aí você pode fazer a inscrição. Porque é muita gente. É assim, prova de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Mas não tem aqueles atletas que já são graduados que são, vamos dizer, as estrelas das maratonas? Não existe isso? Então, aí tem uma outra possibilidade de você se inscrever, que é por... você precisa ter de um histórico já, né? Exato. Então, por exemplo, a maratona de Boston... Quase ninguém... Aliás, não existe sorteio. Você só pode se inscrever se você tiver um índice. O índice, para a minha idade hoje, é ter uma outra maratona em 3 horas e 30, salvo engano. 3 horas e meia. É muito rápido isso. Eu corri a minha primeira maratona em 3:52. 3:52. Eu queria fazer abaixo de 4 horas. E foi em Chicago. Então, eu tava falando, né? Que... eu estava ali praticamente defendendo o mestrado e também treinando para maratona. E aí eu sempre fazia esse paralelo, né? Preciso escrever tantas laudas, eu preciso correr tantos quilômetros. Vou me preparar para isso. E sempre acontecia alguma coisa ou outra, como é a vida, né? Os percalços. E a gente precisa superar. Então, me ajudou muito, assim, a aprender a ter determinação e foco. E no final, no dia que eu defendi o mestrado, que deu tudo certo, no mesmo dia, eu peguei o avião e fui para Chicago. Se não desse certo, eu tinha reprovado o mestrado, mas não existia essa chance, sabe? Então, essa é a minha história com a corrida, assim. Foi algo que fez muito paralelo com a minha vida pessoal. E hoje eu corro, assim, para ser feliz. Não tenho maratona mais inscrita, né? Porque estou trabalhando muito, então para treinar para maratona é muito pesado. Mas é um estilo de vida que eu resolvi levar. Você porque adotou, eu gosto. né? Pra isso. Então, assim, eu tenho minhas amigas lá da corrida. Que não 5:30 da pressão. manhã estão no Igapó correndo. Eu tô entrando no segundo sono nessa hora. A gente corre, na verdade, 5:45 o nosso horário. Não é tão cedo assim. Mas também, é gostoso. né? Assim, pra acordar. Dá pra tomar um cafezinho. Pra acordar não é legal, mas a Dá gente pra abrir uma gelada antes. a gente acaba tendo boas surpresas, assim, só do fato de ver o nascer do sol e também a paz, né? Não tem trânsito, a gente consegue conversar gostoso durante a corrida, viu? Não é uma corrida fofoca, às vezes, né? Às vezes não. Mas, inclusive, esses dias, a gente fica tão íntima das pessoas que nós corremos juntos.
Tomara que a minha amiga não esteja assistindo aqui agora, porque eu vou fazer um comentário. Não, mas deixa eu ver quem estão no chat. Fala o nome dela. Não posso falar nome. Amigas da Bruna, se manifestem no chat. A gente compartilha muitas intimidades, assim, a gente acaba ficando muito próxima. E a gente tava tem umas amigas que a gente acaba falando, aí, como que tá aí? Tá com cólica hoje? Umas coisas de mulher, assim, né? E uma amiga comentou, nossa, tá meio atrasado. E ela era uma pessoa que eu sabia a data certinha, porque batia com a minha. Então eu falei, minha filha tá 12 dias atrasado, não tá meio atrasado. Eu fui olhar a minha, né? Parabéns. O pai já sabe, né? A gente correndo ali, eu olhei e falei, filha, tá 12 dias, né? E nesse dia ela descobriu que estava grávida e ela estava tentando. E aí, inclusive, eles estavam receosos de não conseguir, porque o marido teve um problema de saúde, né? Então, foi... Inclusive, a gente comemorou com vinho depois, na sexta-feira, né? Na quarta, foi o comentário, ela falou, se eu não tivesse ido correr com você aquele dia, eu não ia nem pensar. Eu falei, como não? Ia ficar esperando mais tempo ainda. E aí foi motivo para beber vinho também, comemorar. E aí, tá vendo como que o vinho Então, a corrida, assim, une as pessoas, ela faz a gente ficar mais determinado, a gente ter objetivos, porque eu acho que é muito importante na vida nós termos objetivos, seja pessoal, profissional e na corrida mesmo. Então... Em que pese eu não esteja com objetivo nenhum na corrida hoje, o objetivo é ser feliz. Com certeza. Mas já teve muitos motivos que eu tinha colocado como meta. Correr 21 mais rápido, correr 10 super rápido, ir para fora para correr. Que foram alcançados, mas só com muito planejamento, né? Muita determinação. Então, eu levo isso como um aprendizado mesmo para a vida. E não é só o planejamento físico, né? É um planejamento total, né? De tudo. De alimentação, financeiro. Principalmente. A gente acha que corrida... Cabeça também, né? Cabeça influencia Cabeça é muito. Eu adoro falar sobre planejamento, né? Planejamento de corrida, planejamento previdenciário.